Opa! E aí, galera, tudo bem? Estamos aqui de novo para mais um episódio. Dessa vez, a convidada do dia é a Milena Arão. Queria chamar ela para vir aqui. E aí, Mi, tudo bem? Oiê! Tudo bem com você? Bom? Tudo certo. Tá bom. Bom, então acho que a ideia é parecida com da outra vez, né? A gente fala um pouquinho de engenharia, de aeronáutica, de aviação, cozinhar, conhecer um pouco melhor a Milena também, né? Então, acho que apresentar os pratos, né, que nem a gente fez outra vez. Hoje a gente vai fazer de entrada miso. Miso é uma sopa típica japonesa que eu gosto muito. Tanto que o meu pote de sal é um pote de miso. Faz sentido. Então sempre tem em casa. A gente vai fazer também gyoza, que é sempre bom com uma entradinha, um acompanhamento legal ali. Para o prato principal, yakisoba, e para a sobremesa a gente vai fazer gelatina de café, que eu descobri isso recentemente, que é um prato tipo japonês. Sim, é bem Eu gostoso. fui no restaurante na Liberdade, comi lá, falei, nossa, que negócio legal. Eu descobri que tem em todos os restaurantes japoneses que eu vou. Então a gente vai. Primeira vez que eu faço, então se der errado, Tá a tudo gente bem. tentou, A gente come do né? mesmo jeito. Exato. Então, acho que bora começar. Então, passar um pouco. Vamos fazer primeiro a gelatina, eu acho. Tá, porque Que aí é tem bom que deixar na firmar, né? geladeira. Faz sentido. Esqueci de tirar o áudio do telefone. Bom, então, Mi, Oi. fala um pouco de você, assim. Quem que é a Milena, ao seu ver? Putz, difícil, né? Já começa. Não se definir pela experiência, pelo cargo, mas vamos lá. Bom, meu nome é Milena, eu tenho 29 anos, quase fazendo 30. Eu gosto muito de jogos de tabuleiro, eu gosto muito de jogos no geral, eu sou bem gamer. Uhum, Eu também sou bailarina, eu faço legal. balé e jazz. E sou engenheira aeronáutica, sou engenheira aeroespacial pela Universidade de Brasília, Uhum, mas atualmente engenheira aeronáutica. Foco mais na parte de safety, né, na parte de segurança de projetos. uhum, Não necessariamente aquela segurança que o pessoal pensa, que é a segurança operacional, segurança do piloto e tal, e muito mais a segurança do projeto, né, saber se o projeto em si é seguro. E eu acho que é isso, assim, sobre a Milena, no uhum. geral. Eu nasci no interior de Goiás, numa cidade chamada Anápolis. Que legal. Vou até tirar meu óculos aqui, porque eu prefiro ficar sem óculos. Fica tranquila. Eu nasci em Goiás, em Anápolis, Uhum, mas fiz faculdade em Brasília. Então me mudei para Brasília fazer faculdade. uhum. E depois me mudei para São Carlos para trabalhar. Trabalhei em São Carlos por 2 anos. E aí depois vim aqui para São José dos Campos em 2022 e fiquei aí desde então. Gosto da cidade. Acho a cidade muito Cidade que é legal. muito boa, né? Pô, é muito massa a cidade. Eu gostava muito de São Carlos também, mas acho que aqui eu acabei... Aqui é um pouco mais perto para ir visitar a família, e eu acabei gostando um pouco mais. Isso ajuda bastante, né? Ajuda bastante. Pô, em São Carlos eu, demorava, sei lá, não dava para ir de avião, porque era mais lento do que ir de ônibus. De ônibus. Sua família tá em Anápolis ainda, né? Minha família tá em Anápolis. Só que eu fiz muitos amigos em Brasília, então, eu divido hoje em dia muita parte do meu tempo de viagem em Anápolis e Brasília, assim. É bem variado. Até porque meu esposo é de Brasília, então a gente também visita a família Tem dele família e tal. lá. Aí... Tá sem áudio? Ih! De lapela? Ixi. Opa. Porque ele tá indo, né? Será que alguém comentou alguma coisa no chat? Vocês estão ouvindo a gente? Só checando. Não, o Edith falou, tem uma pessoa aqui em casa também. Então acho que... Bom, problemas técnicos ali a gente vai ajeitando. Será que eu tô falando muito esquisito? Aí não tá pegando? Muito baixo? É que tem 1 minuto de delay, pode ser que tenha pegado algum... Não sei. Beleza. Vou fazer um teste aqui. Ah não, tá saindo. No outro front-end. Beleza, então hidratei a gelatina aqui um pouco, vamos mexer ela só pra deixar ela dar uma firmada. Inclusive, deixa eu lavar a mão, porque eu cheguei e não lavei a mão. Pô, e aí tipo, você decidiu estudar engenharia aeroespacial mesmo? Putz, é engraçado, né? Na verdade, quando eu tava na escola ainda, eu tinha muita vontade de fazer medicina. E aí eu queria fazer medicina, depois eu quis muito fazer biomedicina. Só pegar um negócio pra enxugar minha mão aqui. Claro.
Eu quis muito fazer biomedicina, só que eu comecei a perceber que não era muito minha praia. Eu gostava muito de matemática e comecei a perceber que não era minha praia. Aham. E aí decidi no primeiro ano do ensino médio que eu queria fazer engenharia. Mas até então eu queria fazer engenharia civil. E o sonho da minha vida era construir um prédio em S, em formato de S. Eu falava pra todo mundo na escola que meu doutorado ia ser construção de um prédio em S. Eu nem sabia o que era um doutorado, não sabia Pô, nada. mas que legal que, tipo, na escola você já pensava nessa Pois parte é, mais acadêmica. já Porque pensava. pra eu não tinha nem ideia do que era um mestrado, não sabia nem que a palavra existia, assim. Pois é, cara, a parte de carreira acadêmica eu tinha um pouco de noção, assim. Mas era mais uma noção, assim, de ouvir os professores falarem e tal. Ah, mas Mas foi era pelos muito em cima. professores mesmo. Foi pelos professores. Foi Uhum. pelos professores. Eu tive uma professora de química, que inclusive ela é amiga da minha mãe até hoje. Às vezes eu encontro ela, Aham. que ela me contou muito sobre carreira acadêmica. Ela Que me legal. contou sobre mestrado, sobre doutorado. E química era uma matéria que eu gostava muito na faculdade, na escola. E aí, inicialmente, eu tinha pensado em fazer medicina, eu falei, não, acho que vou fazer engenharia porque eu gosto muito de matemática, física, química. E até então eu falei, vou fazer engenharia civil. Com o pensamento um pouco de continuar na cidade que eu tava, né? Porque a Anápolis tem a... Anápolis é muito industrial, Anápolis tem muita indústria farmacêutica específico. Então eu pensei, na época eu nem sabia que existia engenharia química, não sabia engenharia de produção, não sabia que existiam essas outras engenharias. Então eu fui para as principais ali. Ou era elétrico, ou era mecânico, ou era civil. É engraçado que o primeiro contato com engenharia geralmente vai nesse sentido. Assim, né? Exatamente. Qual que existe? Tem umas 3. Tem só essas. Se você não quiser essas, é isso aí. Então, assim, eu falei, bom, vou fazer engenharia civil. E aí eu fiquei com isso durante um tempo na cabeça. Aí, no ano seguinte, lançou o curso de mecânico de manutenção numa faculdade lá em Anápolis. E aí eu fiquei, putz, que rolê, né? E aí é engraçado que eu já tinha tido contato com a aviação, porque Anápolis tem uma base aérea muito grande. É Os verdade. Gripens estão em Anápolis, por exemplo, né? Então eu conto pra todo mundo que quando eu era pequena, os Mirages passavam dando rasante na minha casa. Que legal. E aí eu, tipo, eu vivia a aviação de certa forma, assim, mas não tinha me chamado a atenção. E aí quando foi mecânico de manutenção de aeronaves, eu pensei, putz, talvez seja legal, né? Só que eu ainda queria engenharia. Aí meu padrasto me contou sobre o ITA. E aí eu fiquei meio que fissurada, assim, quero fazer ITA, quero fazer ITA. Mas a realidade se impôs, né? Assim, eu fazia colégio público, era muito difícil. O ITA é difícil até pra quem estuda em particular, né? Pois é, imagina quem era de escola pública. Aí muito difícil. Tá tranquilo aí a live? Aparecemos. Reconexão bem sucedida, beleza. Quer que eu te ajude a fazer alguma coisa? Por enquanto eu tô só cortando tofu. Beleza. Tá de boa aí, Rafa? Beleza. Se quiser cortar o tofu também, fica à vontade. Daí um pouquinho pra Mas te aí ajudar. você tava, tipo, estudou a vida inteira em colégio público, Colégio né? público. Aí eu tinha... O ITA é difícil até pra quem estudou em particular a vida inteira. Eu tentei fazer a prova e eu até cheguei perto de passar. Perto, mais ou menos, de passar em alguns anos. E aí, eventualmente, eu passei na UNB. E aí eu falei, putz, E não, na tô UNB cansada. você já prestou aeronáutica? Já prestei aeroespacial. Porque lá o esquema da UNB, do campus que eu fiz, é meio parecido com o do ITA, assim. Você entra para um geral, tipo engenharia ABI, e aí depois você escolhe a engenharia que você quer fazer. Mas eu meio que já entrei sabendo que eu queria engenharia aeroespacial. Até por conta desse histórico ali, morando perto da base aérea. Isso, exatamente. E aí eu fui fazer engenharia aeroespacial. Então, sei lá, eu sabia que eu queria engenharia, mas a aviação pra mim veio bem depois, numa coincidência, assim, por dizer, um pouco de coincidência. E foi isso, aí eu me vi fazendo engenharia aeroespacial. Putz, era meio difícil, porque eu nunca... A Giovana falou isso no episódio dela, mas assim, eu entendo muito ela que eu não era uma das crianças que tinha muita condição de estar morando fora de casa, não era fácil numa pra minha cidade família, que não é barata como Brasília. numa cidade que não era barata. Então a minha mãe lutou muito, assim, tipo, ela passou os 2 primeiros anos da faculdade me mandando dinheiro, só que e aí, eventualmente eu consegui as bolsas de permanência estudantil e eu fazia alguns bicos de aula particular, resolução de questão, que foi o que me manteve em Brasília até eu terminar o curso, assim.
aquelas aulas pra cursinho e tal, né? Isso, exatamente. Uhum. Então, assim, foi o que me manteve no curso até o final, assim, mas não é uma cidade barata. E, cara, amo ter feito federal, defendo com todas as unhas e dentes. Uhum. Mas a verdade é que a federal, quando você precisa fazer outras coisas junto com a federal, ela é muito difícil, né? Ela é muito. Aham. Ela não perdoa você. Então, Ok. A carga horária é integral a carga horária é e integral. é integral de verdade. E é integral de verdade. Eu tinha que ficar lá o dia inteiro, não Uhum. tinha outra escolha. Então, assim, não é muito fácil, né? Mas foi Uhum. assim que eu decidi por engenharia. Basicamente, Tá. eu queria. Achava que só tinha 3 engenharias. Quando eu descobri a aeroespacial, eu falei, acho que eu quero Uhum. isso aí. Pô, é muito legal que, tipo, muita gente tem essa relação, sei lá, tipo, de estar perto de alguma base aérea e ter esse primeiro contato com a aviação. Acho bem, bem bacana. Tipo, a Giovana com a Academia da Força Aérea. Sim, é a mesma vibe, assim, do Uhum. tipo, putz, a gente vê e a gente fala, caramba, que legal que deve ser voar numa dessas coisas, né? Aham. Aí depois, nossa, que legal que deve ser projetar uma dessas coisas. Mas às vezes você fala, tipo assim, pô, voar também, não sei se é a minha praia, né? Pois é, aí eu falei, não, acho que era míope, pensei em ser piloto de caça, pensei em fazer Pô, AFA, que legal. e aí cheguei a prestar a prova, mas hoje em dia eu olho pra trás e eu seria infeliz, porque o fun fact da minha vida é que eu tenho Aham. medo de voar. Eu adoro a cara que as pessoas fazem quando eu falo isso. Aí, ainda mais que você diz assim, pô, eu escolhi, tipo, aviação e tal. Eu tenho medo de voar. É completamente irracional. Uhum. Eu entendo que não tem racionalidade nenhuma por trás disso. Ainda mais se você trabalha com safety. Por isso mesmo que eu falo pra todo mundo. Eu falo, gente, Aham. não existe racionalidade por trás do meu medo de voar. É um medo irracional. É um medo O medo baseado está em... ali. Ele existe, tanto que eu Aham. não deixo de voar. Eu sou uma pessoa que voa. Uhum. Mas eu falo pra todo mundo, voar pra mim é necessidade, não é diversão. Uhum. Aí eu vejo o pessoal lá na Embraer, vou me cadastrar pra ir em voo de produção. Que legal, queria fazer teste em voo. E eu sou tipo, quanto Pois mais é. longe disso eu tiver, melhor. Não Mais porque não é tranquila você seguro. fica, né? É porque eu fico muito nervosa, não tenho o que fazer, sabe? Uhum. Então, aí quando eu percebi, falei, putz, não dá pra ser piloto de caça tendo medo de voar, né? Eu Parece muito eu errado. acho que não é muito bom, assim. Parece muito adequado. E aí eu fui ser engenheira. Uhum. Mantive os pés no chão e fui ser O engenheira. que é bom também, né? E a ironia da vida é, eu decidi fazer a aviação mais segura, né? Trabalhar com safety, para que menos pessoas tenham medo de voar igual eu tenho. Uhum. E por que você tem, tipo, de onde começou esse? O medo, Ah, eu acho que eu voei muito pouco ao longo da minha vida. Eu acho que isso é um dos motivos. Nos últimos anos que eu tenho voado mais, eu tenho ficado menos medrosa. aham. Então, acho que é um pouco isso, assim, tipo... Talvez se eu tivesse voado, quando eu voar mais, talvez eu fique mais de boas, assim. Aham. Eu acho que tem bastante disso também, né? Porque a É. gente, sei lá, quando não voa muito, você só escuta falar de avião quando tem, tipo, algum acidente. Exatamente. Tem isso também. E o seu corpo também não está muito acostumado com a dinâmica ali do avião, né? Então, Uhum. qualquer coisinha, qualquer turbulência, pra você parece muita coisa porque você não está acostumado com aquela dinâmica. E aí fica um negócio bem amplificado, né? Exatamente. É a mesma coisa as pessoas que ficam enjoadas andando de carro, né? Aham. É o corpo que não está muito acostumado com aquilo ali, demora e tal. E aí, a minha cachorrinha ficava enjoada andando de carro. Era até engraçado, porque, tipo assim, ela, de jeito nenhum, ela queria andar de carro. Aí, depois de um tempo, ela, tipo, perdeu o enjoo e agora ela adora andar de carro. Ela prefere até andar de carro do que andar comigo na rua. Eu falei assim, pô, ela fica lá agora, mexendo ali, toda feliz, saltitante. Que legal. Pois é, eu acho que é a mesma coisa do medo de voar, assim. Eu acho que muitas vezes é porque você ainda não teve muita experiência com aquele tipo de coisa. Uhum. E ao longo do tempo eu acho que eu vou ter menos medo de voar, entendeu? Isso Então. acho que é natural, né? E aí meu primeiro voo internacional foi meu primeiro voo longo, né? Antes eu tinha visto só voos curtos. Meu primeiro voo internacional foi direto pro Japão. Pro Japão, que legal. Então, assim... E aí agora a gente tá fazendo pratos japoneses, Exatamente, eu adorei isso, inclusive. Bom, então a gente cortou o tofu, cortamos cebolinha, botei água para esquentar para fazer o miso e tô colocando o café pra gente poder fazer a gelatina aqui. Ótimo. E aí você coloca o café quente mesmo. O café quente, porque aí você não precisa do banho-maria e tal. Interessante, legal. E aí ele já tá feito, adiantado. Assim, as quantidades
pelo menos o que fala aqui no potinho da gelatina é que 12 gramas de gelatina dá pra meio litro de líquido. Ô, Então, louco. Rende bastante, então. uhum, Pô, nossa. é. No pior dos casos vai ficar um pouquinho ou muito dura ou muito mole, mas aí a gente vai Tudo bem. descobrir na hora. Aí a gente pode só misturar aqui pra garantir que dissolveu bem. Ah, se quiser eu faço, tá beleza. tranquilo. Uhum. Só pra você me dar outra atividade se você quiser. E aí, tipo, beleza, você entrou na UNB, foi estudar. E quando é que você conheceu, tipo, o mundo do safety, assim, tipo... Cara, Porque, pensando em São Carlos, assim, eu acho que o curso ele é muito mais focado, tipo, sei lá, em projeto mecânico, projeto estrutural, projeto aerodinâmico, né? sim. Tanto que na faculdade em si, meu TCC não tem nada a ver com safety. Uhum. Meu TCC foi impacto de projéteis em placas de compósito. Era de Que estruturas legal. na faculdade. Uhum. Então, Eu nunca fui estruturas, mas que legal que mas agora você tá em estrutura. eu Curioso, não né? tô em estruturas, tá? Você tem razão, você tá em mecânica de voo. Mas acho legal que tem gente que gosta, assim. Pois é, eu gostava bastante. Eu tive uma professora orientadora fantástica. Uhum. E aí eu fiz iniciação científica com ela nessa área. E aí eu acabei gostando muito e seguindo. Era uma coisa que eu tinha familiaridade, gostava. Só que aí, no meio do curso, quando eu fui começar a procurar estágio, eu fui contratada pela ANAC de Brasília. E aí eu trabalhei lá por uns meses na parte de normas e inovação. Lá em Brasília mesmo. Lá em Brasília. Uhum. E aí eu trabalhei na área que fazia os RBACs, que faziam as normas. Que da hora. E pra mim foi, tipo, fantástico, entendeu? Assim, eu participei de um dos RBACs, de uma alteração de um RBAC de oficina de manutenção. Uhum. E cara, eu lembro até agora, o Gustavo Carneiro, que foi meu orientador lá, eu lembro o quanto eu gostava de sentar e estudar as normas, de entender o que estava por trás. E aí eu gostei muito e falei, putz, queria fazer minha carreira nisso. Só que ainda assim não sabia muito bem pra onde ia, né? Até que isso foi pré-pandemia, isso foi tipo 2019. Em 2020, que eu ia voltar pra ANAC, estourou a pandemia e eles fecharam a vaga e eu não voltei. E, tipo, você fez estágio lá, mas aí ia conseguir uma vaga pra voltar como efetiva? Não, eu ia continuar como estagiária, porque eu fiquei, tipo, isso foram 6 meses só. E aí, beleza, era pra eu terminar o curso, tipo, primeiro semestre de 2020, assim, e aí estourou a pandemia. Você me passa os outros só pra eu colocar aqui dentro, pai? Aí, eu fui pro Japão, nesse meio tempo fui pro Japão, passei 2 meses, voltei, já tinha estourado a pandemia. Então, quando eu voltei, eu passei pela China, eu conto isso pra todo mundo. Quando eu voltei início de fevereiro, eu passei pelo aeroporto da China, ali por Pequim, e tava absolutamente tudo fechado. Fevereiro a China já tava... Já. E foi um choque, porque eu tinha ido início de dezembro pro Japão, e o aeroporto de Pequim estava abarrotado de gente, estava lotado. E aí, quando eu voltei em fevereiro, parecia cena de filme pós-apocalíptico, assim. Não tinha mais ninguém, tava um deserto. Eu andei de um lado, eu conto isso pra todo mundo, tipo, eu andei de um lado pro outro no aeroporto, onde ficam os portões, e eu não achei uma viva alma. Caramba. Tipo, não tinha ninguém, porque eu cheguei com muita antecedência pro voo, porque meu voo tinha sido cancelado. Por causa da pandemia. Por causa da pandemia. E aí eu, putz, com medo de não conseguir entrar no Brasil, com medo de não conseguir voltar, de fechar tudo. Eu voltei em fevereiro, segunda semana de fevereiro, e estourou a pandemia. E aí eu falei, putz, vou ter que fazer alguma coisa, vou ter que estudar remoto, tudo que a gente sabe. E aí uma amiga minha trabalhava em São Carlos, numa empresa de São Carlos, na Exmobots. Na Exmobots, na Exmobots. E ela tinha uma vaga aberta lá pra certificação. E aí? Que aí eu falei, putz, é o que eu quero, já né? Fiz coisa disso já fiz coisa disso, eu consigo. E aí foi quando eu fui fazer estágio lá em certificação. Aí, basicamente, minha carreira começou aí. Aí eu conheci um cara que hoje em dia tá na Embraer, não sei se você sabe quem ele é, o Matheus Coelho, que é da... É veterano meu. Seu veterano. Que legal! Eu conheci ele e ele me fez meio de mentorada, assim. Ele foi meu mentor. Que bacana, eu não sabia. E foi ele que me ensinou safety. E aí, basicamente foi aí que começou a parte específica de safety. Antes eu trabalhava mais com manual de manutenção, que é RH, manual de voo. Mas foi muito por causa desse primeiro contato com a ANAC. E aí foi muito por conta desse primeiro contato com a ANAC. E aí o Matheus me introduziu para esse mundo, a gente foi para outra empresa junto, para a Ares. E aí eu já fui como efetiva. E aí lá eu trabalhei mais com safety. E logo depois
Fui contratada na Embraer, assim. Tá. E aí também na mesma área, né? Aí eu fui para comandos de voo É verdade. para trabalhar com safety. Uhum. Só que lá em comandos de voo é uma das únicas áreas assim que tem um time de safety dedicado. Uhum. Então a gente tem comandos de voo, dentro tem um time de safety que somos no IVE somos 4 e no IJET somos 2. São 2, né? Uhum. Então eu entrei, tive uma mentora fantástica, a Bia. Não sei se você sabe quem que ela é, Beatriz Eu Rodrigues. acho que não. Ela e o Castelo foram assim mentores fantásticos para mim. E aí eu gostei muito do que eu tava fazendo. Comecei no E2, comecei a fazer safety no E2. Uhum. E logo depois, assim, 6 meses depois, estava no IVE. Pô, que Então, legal. comecei no IVE, assim, engajei no IVE no início do projeto. Uhum. E como é que foi, tipo, migrar de estruturas pra safety, assim? Você... Cara, foi curioso, assim, porque eu tava muito acostumada com... Eu mexia muito com ANSYS. Então, eu tava muito acostumada com fazer simulação do ANSYS. Elementos finitos Elementos ali. finitos, eu tava muito acostumada com isso. E aí, de repente, eu não estava usando mais nada disso. E eu tive que aprender uma coisa completamente nova, assim, completamente nova. Óbvio que os conhecimentos que eu tinha da ANAC me ajudaram, mas assim, é um pulo bem grande, né? Não tem como. Isso é algo que, tipo assim, você chegou a ver alguma coisa parecida na faculdade ou não? Nada, nada assim, nada de norma tech, nada de norma aeronáutica, absolutamente nada. Tudo que eu aprendi foi na ANAC ou nas empresas, assim. Porque lá em São Carlos a gente até tem uma matéria de homologação. Ah, tem? Tem. Que a gente, tipo, discute os requisitos um pouco, tenta entender como é que funciona. Mas acho que era, sei lá, tipo, muito mais focado, tipo, um requisito estrutural, um requisito de mecânica de voo. Faz sentido. Então a gente já vê, tipo, coisa de estabilidade e controle, mas tem um primeiro contato com a norma lá. E acho que talvez a matéria que passa mais perto disso é uma de aviônica, que o Bidinotto, não sei se eu conheci ele lá. Sei quem é o Bidinotto. O Bidinotto, ele fala um pouco de safety e tal. Ele fala até do fatídico 10 a menos 9 lá. Famoso. Pois é, eu não tive nada disso na faculdade, assim. Realmente, eu acabei indo bastante para uma área de estruturas. Eu acho que hoje em dia minha orientadora fica até um pouco triste que eu não segui na área, né? Quando eu contei para ela que eu estava fazendo mestrado, ela achou que eu teria seguido na área de estruturas, ela ficou super animada. Aí quando eu falei para ela que era safety, ela soltou um eu fiquei, desculpa, professora. Pô, e como é que é o mestrado em safety, assim? Porque eu entendo um pouco a atuação de vocês dentro da Embraer, porque a gente interage de vez em quando e tal, Sim. mas como que é uma pesquisa de segurança, assim? Como que... Depende da parte que você está exatamente pesquisando, né? Existe muita pesquisa na área de safety, na área de segurança, que é como fazer as análises de safety de uma forma ou de outra. Então você acha, como automatizar mais as análises de safety, ou então muita pesquisa também relacionada à taxa de falha de componente. Tá. Então, como você determina melhor uma taxa de falha de componente. Tem umas análises, umas pesquisas de safety na área de estruturas, porque estruturas a gente não consegue quantificar uma taxa de falha para a estrutura, né? Isso não é feito. No máximo, sei lá, tipo, algum ciclo de fadiga, você consegue imaginar com quanto vai falhar, mas não... Mas do jeito que a gente faz com componente eletrônico, que, por exemplo, tem uma taxa de falha específica, o mesmo é feito para estruturas, mas tem gente que tenta quantificar baseado, por exemplo, em ensaio não destrutivo de trinca. Então, no geral, as pesquisas em safety são mais nesse sentido, tá? Não são tão aplicadas, não é uma coisa assim, tipo, sei lá, atuador, eu consigo ver uma pesquisa de atuador que é desenvolver um atuador novo. Não, ninguém vai desenvolver um safety novo, assim, por dizer. Mas é mais, sei lá, tipo, como melhorar os métodos de cálculo. Os métodos que já existem e tentar ser mais assertivo no que você está fazendo, né? Porque no fim acho que é legal falar do 10 a menos 9 também, né? No fim esse é o nosso objetivo, né? No fim o nosso objetivo é que a aeronave seja segura, né? O objetivo é... Uma falha em 1 bilhão. Uma falha em 1 bilhão de um avião cair, entendeu? No final é isso que a gente quer. Obviamente, eu acho que isso é um consenso em toda a indústria, que ninguém quer que a aviação seja menos segura. Nunca vi alguém falando isso. A gente sempre quer mais segurança. A gente quer sempre mais segurança. Várias vezes a gente peca por excesso do que pela falta. Já vi inúmeras vezes a gente pecar pelo excesso do que pela falta. Então, no final, é isso que a gente quer, sabe? Isso é importante mesmo. E a sua pesquisa em si? O que você
minha pesquisa em si, eu não sei se você já ouviu falar, existe um método, vou chamar de método aqui, mas Rapaz, tá com pressão. se rebelou aqui. Existe uma metodologia de desenvolvimento de sistemas chamada MBSE, que é Model Based Based System Design Engineering. e System Engineering. E existe o MBSA, que é Model Based Safety Engineer. Que legal, esse eu não conhecia. Pois é. Então, assim, é o mesmo esquema, né? É uma forma diferente de você fazer a parte de engenharia de sistemas, de fazer a parte de desenvolvimento de um sistema, e aí isso aplicado a safety. Então, atualmente, uma coisa que você possivelmente sabe bastante, que você me ajuda muito nisso, que é o FHA. A minha pesquisa é fazer o FHA com o Model-Based. Tá. Sendo Model-Based ao invés de ser Text-Based, que no momento né? Para deixar ele um pouco mais robusto, para deixar um pouco né? mais robusto e para a gente aproveitar as modelagens do próprio sistema. Então, se o engenheiro de sistemas for fazer um modelo, já aproveitar aquele modelo para fazer a parte de safety, do que a gente ter que pensar no modelo e aí depois fazer tudo diferente. É mais nesse sentido, assim. Tá. Pô, que legal. E você está fazendo na Unifesp? Na Unifesp. Em São José mesmo? Em São José, no ICT. Tem um pesquisador lá na Unifesp, que é meu orientador, que é o professor Eduardo Galvão. Ele mexe com a parte de safety. Que legal. Aí eu pensei em fazer no ITA, mas o mestrado de safety no ITA é pago, por incrível que pareça. É um dos poucos mestrados pagos. Tem algumas pós-graduações que são pagas no ITA. Na USP São Carlos também tem uns cursos de pós. Não é um mestrado de fato. Acho que não é um mestrado estricto. Não sei, tem o estrito lato. O do ITA de safety é estrito sensu. É estrito sensu mesmo e é um mestrado pago. Tá. Aí eu falei, putz, não queria pagar, né? Assim, se puder não pagar, se puder não pagar, vai estar melhor. E, tipo assim, se fosse alguém na graduação, assim, que quisesse lidar um pouco melhor com essa área, assim, o que você recomendaria para uma pessoa que tá... Eu acho que para uma pessoa que quiser mais lidar com essa área, é estudar um pouco mais sobre engenharia de sistemas no geral. Porque por mais que você não precisa se especializar sendo engenheiro de safety igual eu sou, não precisa. Mas se você quiser trabalhar um pouco mais com essa área, você pode trabalhar com engenharia de sistemas, porque no final das contas, todo engenheiro de sistemas precisa saber de safety. Ele precisa ter esse background, porque não dá pra gente estar, o time de safety não dá pra estar em todas as reuniões relativas a isso, todas as reuniões relativas ao desenvolvimento de uma arquitetura, a gente não tem braço pra estar em todas, então todo mundo precisa estar. Então, eu falo, flight controls, todo mundo de flight control sabe o básico de safety, todo mundo de aviônica sabe o básico de safety. A diferença é que eu me especializo um pouco mais nas análises que precisam ser feitas. Então, eu diria que para a pessoa que está na faculdade, segue no ramo de engenharia de sistemas, e aí, eventualmente, você vai se deparar com isso. Tá. Certificação também é uma boa, se você quiser ir um pouco mais para a parte de certificação também, mas a parte de safety em si, se você for para engenharia de sistemas, eu acho que é o caminho mais fácil. Mas, essencialmente, daria para fazer isso em toda a engenharia? Essencialmente, dá para fazer isso em toda a engenharia. Eu acho que não é uma limitação qual engenharia você está, não, tá? Engenharia automotiva, por exemplo, tem safety também, mas são normas diferentes. Biomédica também são normas diferentes. Biomédica, eu imagino que deve ter bastante coisa também. Biomédica tem bastante coisa, assim. Mas robótica também tem. Então, somente automação industrial que você vai mexer, você vai estar perto de pessoas, você faz uma análise muito parecida com o que é o FHA, por exemplo. Dispositivo médico, a mesma coisa também. Então, assim, diferentes engenharias você consegue fazer esse tipo de trabalho. Não é um trabalho específico da engenharia aeronáutica. Mas é que a engenharia aeronáutica acaba tendo o processo mais desenvolvido, assim. Eu diria, tá sendo desenvolvido há muitos anos, né? Então, acaba sendo mais complexo. E como que você acha que tem sido a evolução dos processos desde que você entrou na indústria? Assim? O que você já nota de diferente 5 anos? 5 anos ou não? 5 anos. 5 anos ao todo, né? Cara, eu vejo uma diferença muito grande. Eu diria que não na aviação tripulada eu não vejo muita diferença, mas na aviação não tripulada as coisas movem muito rápido. A legislação move muito rápido. E aí tem diferenças notáveis, assim, em como as coisas são feitas.
Aham. Porque você trabalhou em 2 empresas de drone, né? Sim, trabalhei 2 vezes com drone. Uhum. E aí, na aviação não tripulada, as regras são mais flexíveis. E aí você consegue acabando inovar um pouco mais, porque as regras são mais flexíveis, né? Tá. A gente... Dessa aqui. Uhum. Misturar aqui um pouco, começou? Tá com a cara boa, hein? A pasta de missão não tem erro, né? É, a coisa mais fácil. Jogar um pouquinho do tofu, acho que comprei bastante no fim. Bom, dá pra guardar e fazer outra vez. Uhum. Você come missô com frequência? Já comi mais. Queria. Acho que tá voltando ali, né? Tá voltando? Só que agora tem 2 minutos de delay, então vamos seguindo. Beleza. No pior dos casos tá gravado e aí a gente. Tudo bem. Deixar um pouquinho de tofu e depois a gente bota a cebolinha mais pro final. Beleza. Tá, então onde a gente tava antes? Putz, boa pergunta. A gente tá... Você perguntou sobre os processos, né? Então acho que safety na aviação não tripulada acaba evoluindo mais rápido. evoluindo né? um pouco mais rápido, porque os níveis de requisitos são menores também, né? Assim, você não tem o 10 a menos 9, uma falha não precisa ser extremamente improvável. Normalmente a nossa preocupação é que se o drone cair, ele não pode bater em ninguém. Tá, então é um negócio muito mais, tipo, operacional, assim, até. Ele é bem mais operacional. Ainda assim, você tem que... Esse aqui tá... Tá ligado. Beleza. Só tá fogo baixo. Uhum. Você tem que fazer uma análise, mas não é a mesma coisa, obviamente, do que a aviação tripulada, né? Uhum. É bem diferente. E aí, como é que foi migrar de um universo que é um pouco mais tranquilo pra esse... Tava falando disso esses dias com o meu mentor, que é meio chega a ser meio chocante, assim, quando você vê o nível de processo, assim, de cuidado que uma indústria tem em relação com a outra. Então, as coisas são muito melhor documentadas, a gente tem um cuidado muito maior em registrar tudo que a gente está considerando naquela análise. Então, você sai... E aí você vê um ciclo muito mais longo de safety. Então, acho que foi um choque para mim ver a quantidade de trabalho. Acho que até o ciclo de projeto é mais longo, O ciclo de projeto é bem mais longo. Então, você vê tudo isso e fica tipo, putz, caramba, é muita coisa, sabe? A gente for pensar um avião convencional, né? Quantos anos para ficar pronto, quantos anos para poder voar um drone, né? Pois é. E aí você via, por exemplo, no drone, você tem uma pessoa de safety responsável pelo drone inteiro. Caramba! É bem 1, 2 pessoas no máximo, assim. E aí quando você vê um avião e, assim, só flight control tem 4 pessoas, entendeu? Fora os outros sistemas. Quantas pessoas precisam? É muita gente. Então, você acaba vendo esse tipo de diferença e fica... sei lá... te tira o medo de voar, igual eu disse. Você fica bem menos medroso em relação a isso. Porque uma coisa que muita gente tem receio, tipo assim, não, porque se o avião cai, pô, vai morrer todo mundo. Pô, o avião cair, né? Nossa, assim... É muito mais pra você sofrer um acidente de carro e... ir no aeroporto do que você... É mais... Eu tava vendo esses dias, assim... É mais fácil você morrer de um infarto do que você morrer no voo. Caramba! É mais fácil. É 10 a menos quanto a chance? Não tenho começar a me preocupar agora. Mas assim, se você for uma pessoa muito medrosa, assim, já tiveram vários relatos em incidentes, né? Porque a gente chama incidente, são problemas que dão no avião, mas o avião pousa, não tem nenhum problema, consegue continuar operando normal. Às vezes pousa e o avião não pode mais... Vai passar por manutenção, não pode mais voar aquele dia, por exemplo, mas isso a gente chama de incidente. Então você vê várias vezes nos números de incidente, algumas pessoas morrem em incidentes, mas não por conta do acidente em si, né, do que aconteceu. Mas pelo susto, pelo estresse, uma pessoa que já tem um problema cardíaco. Então você vê esse tipo de coisa, assim, é curioso. Eu estava lendo um artigo sobre isso esses dias que tem vários números, assim, incidentes de pessoas que estão passando mal, que é isso, a pessoa é hospitalizada, várias vezes não é pelo acidente em si, mas é pelo choque. Então, é muito seguro. Realmente a aviação é muito... entendo o medo das pessoas, mas não tem com que se preocupar. É o que eu falo pra todo mundo. Quando a pessoa pergunta se eu tenho medo de voar, eu sou sincera, eu falo, tenho. Mas é um medo completamente irracional meu.
não há fundamento científico nenhum Aham. para que eu tenha medo de voar. Não há. Uhum. Pô, e uma coisa, tipo, como é que é feito, sei lá, uma árvore de falha, assim, tipo... Acho que agora partindo para um lado um pouco mais técnico, assim. Partindo para um lado bem mais técnico, né? Uma árvore de falha ela é feita um processo, então a gente sai do mais geral e vai para o mais específico, né? Um processo que a gente chama de top-down. Uhum. Então você pega uma falha, por exemplo, a falha de perder uma das superfícies de controle do avião, a falha de perder um aileron, por exemplo. A gente pensa, putz, pode perder o aileron porque você perdeu o que energiza o aileron, ou porque o aileron deu problema, ou porque o computador parou de mandar comando para o aileron. Aham. Então, o primeiro passo Então, o é primeiro passo é entender o que pode... está acontecendo. E normalmente o que a gente faz é, a gente abre a arquitetura, a gente olha a arquitetura do avião inteiro e fala, putz, para você perder o aileron, você tem que perder isso, isso e aquilo. Aí você começa, vamos destrinchar um pouco mais. Então vamos pensar no computador que parou de comandar. Aham. Então, por que o computador parou de comandar? Porque ele perdeu energia ou porque ele teve uma falha elétrica. Tá. E aí você vai fazendo isso até chegar lá no componente menorzinho. Uhum. Na menor instância. Na menor instância. Uhum. E aí a menor instância depende do que você é fornecedor. Então, se você for um fornecedor de caixa elétrica, por exemplo, você pode chegar na taxa de falha de um CI. Você pode chegar na taxa de O que falha que eu não sei? de um computador. Eu esqueci o que é a sigla, mas é um chip. Tipo, Tá. você pode chegar na taxa de falha de um chip, por exemplo. Você pode chegar na taxa de falha. Eu já vi, não é comum, mas eu já vi o pessoal chegando em taxa de falha de resistor. Caramba. Então, assim, você pode chegar num nível muito baixo. Uhum. E aí o céu é o limite. E aí, a partir do momento que você tem essa taxa de falha, você vai reconstruindo. Aí você começa lá de baixo. Aí você coloca qual que é a taxa de falha de perda de um chip. Aí isso vai levar a taxa de falha de perda de um processador. Aí isso leva a taxa de falha da caixa eletrônica. Se a caixa eletrônica falhar, combinado com outra falha, pode levar a perda do aileron. E aí você vai fazendo esse processo de baixo para cima. Uhum. E aí você calcula uma probabilidade. Tá. É igual você aprendeu na faculdade de que se for um E, você multiplica, se for um O, você soma. Aham. E aí são os portões lógicos que normalmente a gente vê em circuitos elétricos, circuitos eletrônicos. Então tem a porta OR, a porta AND, o XOR. Então você Tudo vai isso a gente montando usa. a falha. Você vai montando Uhum. tudo isso até o final. Isso se chama árvore de falha. E aí no final a gente chega numa probabilidade daquela falha ocorrer. Aham. E aí, se aquela falha for uma falha que derruba o avião, ela precisa ser menos provável do que 1 em 1 bilhão. Uhum. Então a chance daquela falha acontecer tem que ser 1 em 1 bilhão. Tá. Menor que 1 em 1 bilhão. Se não for derrubar o avião, e aí a gente tem umas outras taxas, né? Que se machucar alguém, se levar um estresse muito grande pro piloto, mas conseguir sobreviver todo mundo, o avião pousar, ela pode ser uma falha que a gente chama de hazardous. Uhum. Se for uma falha que o piloto vai ter dificuldade de controlar a aeronave, mas vai pousar todo mundo em segurança, sem ninguém machucado, é uma falha que a gente chama de major. Tá. Se for uma falha que, se acontecer, tá tudo bem, vai ter um pequeno incômodo pro piloto, a gente chama isso de minor. Uhum. E se for uma falha da TVzinha do display do passageiro, No safety effect. aí é no safety effect. É chato, o passageiro vai ficar triste? Vai. Ele vai reclamar? Vai reclamar? Vai, mas assim, Uhum. não tem problema para a segurança do avião uma falha Tá. dessa. Uhum. Só é um incômodo pro passageiro. Entendi. Uhum. E aí, tipo, o que acontece lá? Tipo, se uma falha tá... Se uma tipo, sei lá, 10 a menos 9 e... Tá menos, né, na verdade, né? Porque se ela for Isso. 1 em 1 bilhão, pode ser catastrófico, tá... Isso, e além disso, assim, a falha, não só a falha tem que ser menor que 10 a menos 9, mas não pode ser uma falha simples. Tá. Então, mais de uma coisa tem que dar errado no avião para ele cair. Então tem mais... Nunca é uma coisa só. Uhum. Então, assim, tem que ter mais de uma coisa errada, mais de uma Uhum. falha. E aí, a partir disso, você consegue fazer os cálculos e mostrar que seu avião é seguro. Tá. Porque no final, a gente gera páginas e páginas de relatório para mostrar que o avião é seguro. Uhum. E aí entra vocês ajudando a gente, né? Então, falando um pouco sobre a interação com outros times, a gente conversa com Sai mecânica de voando, voo, tá? a gente conversa com performance.
A gente conversa com o piloto, tudo isso para determinar o quão severo é uma determinada falha. Aham. Então, se eu perder um aileron, eu sempre viro para você e falo, Gui, perdi um aileron, isso aí é problema para vocês? Aham. Qual que é a consequência Qual que é a disso, né? consequência disso no avião? O avião consegue sobreviver? O piloto consegue pilotar? Aí eu chego lá no Fabrício e falo, Fabrício, perdi um aileron, e aí, eu consigo pousar com o tanto de combustível que sobrou? Chego lá, por exemplo, no Gerson, falo, Gerson, perdi um aileron. Você como piloto, você perdeu isso aqui, o efeito no avião é esse? Caiu de novo? Eita! Por que voltou pra essa tela? Por que que o quê? Voltou pra tela inicial. Ixi, Mas tinha voltado, né? Tinha caído e voltou, mas. Ah, deve ter voltado. Tá como... Não, sintomo da Giovana. Não, ele entrou sozinho, porque caiu. ah, deve ter entrado... Tá. No seu celular entrou num vídeo do Ian Neves. Boa. Boa, camarada. Vamos interromper e aí mandar de novo. Cara, esse que agora tá com 2 minutos. Deixa eu salvar as É a configurações. internet que faz isso? Geralmente é tipo a internet tá dando alguma oscilada. Nem esse a gente resolve, né? Starlink tava... Tá Talvez usando a internet do prédio? talvez acho que o jeito vai ser fazer na minha casa mesmo. Mas aí tem os gatos. Não, mas é tranquilo, pode ser remoto. Não é pra criança. Beleza. Bom, é pra voltar aí. Quer que dá uma mexidinha na cenoura aqui? Pode ser. A espátula tá aqui em cima. Comecei a esquentar a água pro macarrão. Boa. Guiosa tá sendo feito, né? Tá fazendo no vapor. Boa. Deixando o brócolis ali. Aí... Depois tem o molho, mas aí o molho dá pra olhar a receitinha aqui. Eu tenho uma receita de yakisoba que a Renata me passou, já vai fazer uns bons anos, assim. Ela tem até uns memezinhos dentro da receita no PDF e tal. Tem, tipo, a Master Sword aqui, tem os hamsters que eu tinha na época. Meu Deus, que legal. Foi de quando eu tava aprendendo a cozinhar, assim. Que eu só fui começar a cozinhar de fato quando eu tava, tipo, no intercâmbio mesmo. Tipo, Sério? porque, sei lá, quando eu era... Opa, deixa eu bastante água ainda. Quando eu era mais novo, tipo assim, tinha a minha avó, né? E aí, pô, minha avó cozinhava muito bem. Ah, você cresceu com sua avó. Eu também cresci com minha avó. Muito bom. Adoro comida de vó. Minha avó cozinhava muito bem, assim, eu ficava tipo assim, pô, eu não preciso aprender a cozinhar, porque minha avó tá mandando ver ali, né? A live voltou? A gente iniciou a transmissão de novo, como Bom, tá com delay, voltou? Beijo, vó. Você tá assistindo essa live, você falou que ia assistir, então um beijo, amo sua comida. Aí, tipo, cresci com comida de vó e tal, eu fui pra São Carlos estudar, e pô, São Carlos tinha bandejão, Sim. então essencialmente eu não precisava cozinhar. Eu tinha de segunda a sábado, então no almoço e janta de segunda a sexta e sábado no almoço. Então, tipo, E não o resto precisava do dia cozinhar. você, sei lá, comia no Tomodachi, Exato, ou tipo, sei lá, ia no Coringa, no no Calas. Coringa. Nossa, Então, essencialmente eu não precisava justo. cozinhar. Aí, foi no intercâmbio, porque, tipo, lá tinha o bandejão também, mas aí, tipo, muda um pouco a figura quando o bandejão sai de R$2 para 3 euros e pouco, né? Nossa, E aí muda bastante de figura. já não era mais tão perto, tipo, de casa, o bandejão lá. Então, tipo, eu comecei a, tipo, realmente cozinhar um pouco mais lá, assim, sabe? E aí, como, tipo, carne era um negócio mais caro, eu fui tentando aprender outras coisas, assim. E tem um ponto também que meu avô, ele tem pressão alta. Então, eu nunca cozinhei com sal. Tipo, mais recente que eu comecei a cozinhar com sal. Antes eu não usava muito. E aí, tipo... pô, com isso era até esquisito, porque as pessoas comiam minha comida e falavam, pô, não tem gosto de nada, assim, né? Mas eu tava acostumado com aquilo.
Depois Você cresce que... numa casa que não tem sal, você acostuma, né? E aí eu falei, tipo assim, eu tô com saudade de uns negócios, assim, quero comer tal coisa, quero provar tal coisa. E aí eu comecei a cozinhar um pouco e a Renata mandou essa receita ali. Legal, E aí foi tipo um dos primeiros pratos que eu fiz, assim. que legal. Tem todos os negócios, tipo assim, pra carne, só cozinha mesmo. Você sabe cozinhar carne, né? Tipo assim, ela só você, tipo assim, mano, você sabe fazer isso, né? Cozinha em carne. É. Recentemente a gente comprou uma cafeteira Uhum. lá pra área e aí a gente teve que fazer a gente fez um doc-end, né? A gente fez um Um procedimento de como usar a procedimento cafeteira. de como usar a cafeteira. E tem gente que vai errar. Não, mas nossa, tomara que meu chefe não esteja assistindo essa live. Meu chefe reclamou que a gente não colocou um procedimento de como lavar a cafeteira. Isso é até mais importante do que como usar, né? Talvez, assim, aí eu fiz piada dele, mas acho que hoje em dia, talvez olhando em retrocesso, eu teria feito um de como lavar a cafeteira, porque vai que, né, alguém lava errado. Pô, isso é um negócio que, tipo, até, tipo, no curso de gastronomia a gente vê muito, que é, tipo, como ele é um curso profissionalizante, de fato, meio que, tipo, a gente cozinha, faz todo o preparo, depois a gente lava toda a cozinha, lava a louça e tal. Então a gente Caramba, cria esse hábito, assim. que legal. Então, realmente, tipo, é meio que o processo inteiro, né? Vocês fazem do início ao fim. Tem até um TCC. Ô, louco, que legal! Aí o TCC ainda preciso pensar no que é. São quantos anos de curso? 2. 2 anos? O primeiro já foi, então... Nossa, que legal. Já tá na metade, então. Uhum. E é aula todo dia? Não, é aula uma vez por semana, 4 horas. Eu tava até pensando, tipo assim, pô, como é que eu vou ficar com a aula, tipo, agora que voltou presencial, mas eu achei que, tipo, pelo menos me reenergizou, assim, naquela semana. Fazer a aulinha ali. Eu acho que ajuda a gente ter coisas pra fazer fora do trabalho, assim. Acho que também tava com a mesma dúvida. Eu achei que ia ficar muito cansada e tal, mas Porque eu sempre gostei de comer, né? Cozinhar foi um negócio mais recente. justo. Sem julgamentos, eu te entendo. Não, eu cozinho desde mais nova. Eu acho que a primeira vez que eu me aventurei, assim, na cozinha de verdade foi quando a minha avó uma vez foi internada. Minha avó tem diabetes. E aí minha avó ficou internada na UTI um tempo. E eu fiquei sozinha em casa. Minha mãe trabalhava e eu falei, bom, vou me aventurar na cozinha e ver o que dá. Eu lembro que eu fiz um macarrão que tava super ácido, porque eu ainda não tinha noção de que o molho de tomate você precisa tirar a acidez, né? Então, um negócio super ácido, Deixar super reduzir esquisito. um pouco. Deixar reduzir, enfim. Mas foi a primeira vez que eu me aventurei na cozinha, assim, eu tinha 15 anos. E aí depois, não, aí depois eu, na faculdade, aí eu comecei Aí a cozinhar ficou um de negócio verdade. mais profissional, né? Aí eu comecei a cozinhar de verdade. Eu não vou nem falar de uma aventura que eu tive na cozinha no ensino médio. Pega a mão no canal de cozinha. Melhor não. Depois que a gente estiver comendo, eu conto. Porque, olha, eu quase levei a casa da minha avó pra Quase pegou fogo. em chamas, exatamente. Ai, ai. E aí, tipo, vem dessa época, assim. Aí Legal. eu já fui vegetariano um tempo. Ah, já foi vegetariano? E aí também tive que aprender a me virar um pouco. Quando eu tava, na época que eu tava no Japão, carne era caro mesmo. E aí muita gente acaba virando vegetariano, assim, ou comendo muita carne de porco, porque lá é mais barato. Ou frango, assim. Mas carne de porco era bem barato. E aí foi a época que eu acho que eu mais, assim, mais comi vegetariano mesmo, assim, tipo, sem carne, esse tipo de coisa. Lá na França eu lembro que, tipo assim, pô, a carne de frango era 10 € o quilo. Eu ficava tipo assim, Nossa, jura? não vai ser todo dia. Não vai dar, não tem como. Não tem como. Frango hoje em dia é minha proteína favorita, inclusive. Eu como bastante frango, assim. Eu gosto. E é um negócio que, tipo assim, você tem que aprender a fazer, a temperar, como é que... Senão fica... Mas quando você aprende também, ficou muito bom. Eu gosto muito. Tirar a cenoura, acho que dá pra botar a selga já. Dá vontade. A selga eu peguei ela já cortada, porque eu tava com preguiça. Faz sentido. Mas aí a gente, antes da live cair, né, a gente tava falando das análises de falha, que envolve muito mais gente, né? Envolve muito mais gente, assim, acho que um avião nunca é feito por um time pequeno de pessoas, a gente sabe disso.
E a análise das falhas também nunca é feita por um time pequeno. Aham. Normalmente é muita gente envolvida de diferentes áreas, é uma análise bem multidisciplinar. Então, e aí depois da análise de falha ainda tem mais um outro time que é, beleza, agora eu analisei Uhum. e eu vou passar para alguém e falar se eles precisam cumprir isso. Aham. Então não adianta eu analisar e a gente não cumprir. Então, A gente tem que entregar isso, né? assim, você e o Yuri viram para mim e falam, é isso aqui. Aí eu vou lá e aí eu reclamo com o Dag e falo, Dag, Aham. você se vira para cumprir isso aqui. Tem que estar ali dentro, né? Não pode... Tem que estar ali dentro. Então, assim, não adianta eu fazer análise e não fazer nada com isso, né? Aham. E aí isso se desdobra em algumas coisas diferentes. A gente fala com o fornecedor o que a gente precisa, a gente avisa pro pessoal de operações que precisa colocar no manual pro piloto. Uhum. Então, uma coisa que eu acho que a maior parte das pessoas não sabe, mas o piloto tem um manual dentro do voo que se chama QRH, que é Quick Reference Handbook. Ele é um manualzinho Finalmente eu pequenininho. descobri a sigla. Ele é um manualzinho pequenininho que ele tem uma lista de falhas e ações imediatas para o piloto. Tá. Então, o que acontece quando tem uma falha, né? Quando tem uma falha, o piloto ele é responsável por. Temos visita. E aí? O piloto é responsável por nivelar e controlar a aeronave. Uhum. Então, quando ele controla a aeronave, beleza, ele abre esse livrinho, olha a falha e faz o que está escrito naquela falha. Aham. Então, no geral, a gente precisa falar o que vai estar escrito nesse manual. Uhum. Então, sei lá, perda de um aileron. O piloto nivela o avião, abre o manual e vai estar escrito alguma coisa lá, sei lá. Evite comandos bruscos. Aham. É uma coisa que pode estar sei lá, escrita. Ou pouse no... já... pouse no aeroporto mais próximo. Então é esse tipo de coisa que a gente acaba escrevendo lá para o piloto ter uma noção. Uhum. Então a análise ela começa desde lá no início do projeto, quando a gente está pensando o que vai ser o avião, até lá no finalzinho, que é quando a gente vai adicionar uma funcionalidade nova. Vai colocar o requisito de fato, né? Isso, e a gente precisa ver se, por exemplo, se a falha lá do display do passageiro, Uhum. se aquela falha aqui não faz nada, não afeta alguma coisa que faz alguma coisa. Uhum. Então, sei lá, se uma falha do display não afeta uma superfície de comando. Tá, se ele não gera um efeito Se ele não gera um secundário. efeito que a gente não está pensando que existe, entendeu? Então, é uma análise Pô, que extremamente legal. complexa. Não é uma análise... A gente analisa encaminhamento de cablagem. Então, vai lá ver a planta elétrica do avião inteiro. Eu estou bem perto da câmera aqui, ocupando todo mundo. Não, mas tem duas, então tá... A gente vê o... Deixa eu só passar aqui, tá quente. Opa! Bom, acho que eu vou voltar para cá então. A gente vê a planta elétrica do avião inteiro e dá uma olhada para ver se não tem dois cabos passando juntos que não deveriam estar passando. Então é bem complexo e bem completo, assim. Uhum. Analisa o efeito daquela falha no piloto. O piloto vai ter tempo suficiente para reagir. Se ele reagir, ele consegue contrabalancear. As coisas que estão no display são as coisas suficientes no cockpit, né? É o suficiente para o piloto pilotar? Para ele ter a consciência situacional, né? Isso, exatamente, para ter consciência situacional. Se ele perder o display, ele consegue pilotar? Se ele perder tal coisa, ele consegue pilotar? Então, assim, é bem complexa e completa esse tipo de análise. Pô, que legal. E tipo, é uniformizado assim entre as autoridades? O que tem que ser? Não é, assim, muita coisa mas tem autoridades que acabam sendo mais rigorosas do que outras autoridades. Todas elas têm um mínimo de rigorosidade que seleciona, então 10 a menos 9 é independente da autoridade, falha simples, não levar a evento catastrófico é independente da autoridade, mas acaba que tem algumas autoridades que exigem uns requisitos a mais do que outras. Tá, então tem alguma diferençazinha. Tem alguma diferençazinha. No geral, a gente tenta cobrir o máximo que a gente pode de autoridades. O E2, por exemplo, o Embraer E2, ele foi certificado em 3 autoridades ao mesmo tempo, né? A certificação tripla, na autoridade brasileira, dos Estados Unidos e da União Europeia. Então, assim, a gente tenta fazer isso, mas nem sempre é possível. Nem sempre é possível. E aí, o que a gente faz, na maior parte das vezes, certifica nessas 3, e aí, se o avião, por exemplo, vai operar em uma outra região, teve a certificação de Singapura, se eu não me engano. Singapura?
acho que foi a de Singapura que teve, que o pessoal foi lá e certificou em Singapura o E2. Então, quando for o IVE, por exemplo, a gente vai certificar nas principais e aí depois, Tá, se for depois voar em expande algum outro pra... lugar, a gente expande e certifica naquele lugar. Uhum, Mas, no geral, não é um delta muito grande de diferença aham. entre elas, não. Tá. E, tipo, sei lá, já aconteceu, não necessariamente na Embraer, mas talvez quando você trampava na ExmoBots ou na Ares, tipo assim, de certificar pra uma autoridade, depois tem que fazer mudança no projeto pra voltar pra uma nova. Olha, nunca aconteceu comigo. Uhum, Nunca aconteceu com a gente, porque tanto na ExmoBoots quanto na Ares, a gente certificava só no Brasil, né? tá. Então, o mercado nosso era brasileiro, então a gente certificava só no Brasil. Eu achei que tinha alguma perspectiva de crescimento pra América Latina. Cara, não tinha, assim, até quando eu estava lá, não tinha, né? A Uhum, ExmoBoots está firme e forte hoje em dia, bem maior do que quando eu saí de lá, e não sei se hoje em dia eles têm uma visão diferente, né? uhum. Mas quando eu estava lá, o mercado era agrícola, então, a maior parte do mercado era agrícola, Uhum. então muitas partes era dentro do Brasil É. mesmo. Uhum. Eu fiz uma viagem de carro pelo Brasil, a gente foi até o Maranhão de carro. Que legal. E aí eu encontrei, tipo, uma sede da ExmoBots numa cidade minúscula do Maranhão. Ah, tem Eles estavam Altamira. vendendo drone lá. É. Não lembro nem se era Altamira, era tipo... Eu sei que tipo, tinha mais de uma, assim, eu lembro que eu falei, pô, saí de São Aqui, né? Carlos. É, saí de São Carlos. Vim de carro, tipo, cruzando o Brasil inteiro. É bem comum, assim. Tem umas outras empresas de drone no interior do país. Tem uma que eu sei que fica em Ilhéus, que se chama GTX, Uhum, que é uma empresa de drone agrícola que fica em Ilhéus, assim. Então, tem uhum. muita gente nesse mercado. Tinha uma empresa aqui, não sei se ainda tem, mas tinha uma empresa aqui em São José dos Campos. Eu não sei se ela existe ainda, mas também era de drone agrícola. Mas, no geral, essas empresas focam no mercado brasileiro, Aham. que é onde tem demanda para Tá. elas, né? Uhum. Agora, em relação à aviação tripulada, eu vou ser muito sincero com você que eu não sei nenhum caso assim de alteração grande de projeto Tá. para certificar em algum outro lugar. Eu não sei. Porque, igual eu te falei, existem diferenças, mas eu acho que as diferenças não são tão grandes assim a ponto de justificar uma grande alteração de projeto. Uhum. O negócio tá mais contido ali, né? Eu acho que tem o mercado aeronáutico, a indústria aeronáutica ela é muito unificada por normas internacionais, então as normas não vão ser muito diferentes assim de um lugar para outro. Se olhar, os próprios regulamentos são meio parecidos, né, de um país pro outro. Eles são bem parecidos. Uhum. E se baseiam em normas, a norma de safety, por exemplo, é internacional, assim, então não faz muita diferença em qual país você está. Uhum. Legal. Mas assim, uma pessoa que saberia muito isso é meu líder lá, o Castelo. Ele mexe exatamente com certificação, com certeza ele sabe a diferença, assim. Aham. Porque a FAA pede tal coisa e a Sabe EASA de pede outra cor, coisa. né? Ele sabe de cor, assim, anos na indústria. Ele com certeza sabe muito mais do que eu consigo falar aqui, né? Assim, Mas, engenheiro pleno, comparado com engenheiro carreira Y, são diferente. anos de São anos de vivência, experiência, né? de experiência, né? Assim, viu várias certificações. Eu, até agora, de tripulado, eu quero ver a certificação do IVE. Vai ser minha primeira. Tamo indo, né? Tamo indo. Nossa, tamo indo. Uhum. E... Mas tenho seguido no mestrado, tenho seguido na Embraer e vamos ver onde os rumos vão me levar daqui pra frente. Né? Missou quanto tempo aqui? Tá com fogo baixo, assim. Acho que Dá pra demorar. Agora a gente tá na parte mais de esperar. Essa panela tá muito quente, eu queimei meu dedo nela. Tá um pouquinho quente. Então, vai ficar marcado, tá? E qual é a visão que vocês, assim, de fly mechanics, têm de safety, assim, de... Rapaz. Putz, esses caras são chatos, mano. A Milana vive me enchendo o saco aqui, me chamando pra reunião de 3 horas pra discutir falha inútil, pelo amor de Deus. Assim, safety não é a minha primeira atividade, assim, né? Tipo, é um negócio que, pelo menos pra mim, acaba não sendo muito meu foco quando eu estou, tipo, planejando atividades ali, né? Mas de vez em quando que eu vou dar uma força, assim. Mas eu acho que, tipo, olhando de fora é um negócio, tipo, crucial, assim. A gente precisa realmente lidar com isso, assim.
um negócio que eu gosto muito é que a gente tem muita coisa já bem estruturada, assim, tipo, que é um critério de avaliação. Então, geralmente, quando chega alguma demanda de vocês, é tipo assim, pô, eu preciso ver como é que eu vou fazer a simulação, simulo, checo, sei lá, fator de carga e manda bala. Tipo, tem um gabarito ali do que seguir, né? Então, acho que, pelo menos isso é um pouco mais, tipo, plug and play, assim. Aí, a parte dos boards, assim, que é um negócio que, tipo, pra mim foi novidade também, assim, porque a gente fala muito que engenharia tipo, é um negócio bem integrado, assim, e aí, tipo, você vê num board, realmente, tipo assim, pô, a gente só começa se tiver todo mundo. Sim. É um negócio que tipo, me trouxe uma outra visão ali, né? A gente só começa se tiver todo mundo e a gente só valida alguma coisa se todo mundo estiver de acordo. Se não, é discussão e discussão até E aí vai, validar. volta, o Vai, board de novo, faz outra reunião, tenta de novo, é bem... refaz análise. Refaz análise, vê. Às vezes a gente chega pra vocês e fala, ó, vocês avaliaram isso aí, mas isso aí não vai dar não. Dá uma melhorada na análise aí pra ver se é isso mesmo. Tenta refinar algum Tenta envelope. refinar, vamos ter certeza se é. Então, é realmente bem integrado, assim. Deixar essa panela aqui já pronta pro molho. E tipo, se você tivesse, agora pra um lado um pouco mais pessoal, assim, saindo um pouco do técnico, se você tivesse que falar, dar alguma dica pra Milena do passado, assim, o que você falaria pra ela? Se eu vou ser sincera aqui. Eu Não acho pergunta que... pra mim isso, mas Eu acho que eu pegaria menos coisa na faculdade. Eu acho que na faculdade eu me empolguei demais e eu acabei fazendo muita coisa e nem sempre com a excelência que aquela coisa deveria ser feita. E acho que isso me trouxe algumas outras questões até de saúde mental, assim. Eu acho que hoje em dia, se eu encontrasse a Milena Calor, hoje em dia eu falaria, olha, é tudo muito divertido. Eu concordo com você, você é vai tudo querer muito fazer legal. muita coisa. Você vai querer fazer muita coisa, mas existe uma limitação. E essa limitação é menor do que você está achando que é. Então, eu acho que hoje em dia eu teria pego menos coisa, teria feito as coisas com um pouco mais de calma e talvez de excelência. É que é um pouco difícil, porque além de querer abraçar o mundo, não ser de uma família rica te traz muitas incertezas em relação ao futuro. Você fica com toda a Então, preocupação de como é que você vai... tipo, beleza, eu estava na faculdade, mas eu já estava me perguntando como é que eu ia sobreviver saindo da faculdade. Quais E eram os aí, próximos passos, né? e aí isso às vezes me fazia tentar atirar para todos os lados. Uma coisa vai ter que dar certo, uma coisa vai ter que dar certo. Então, isso, obviamente, eu entendo que é a realidade de muita gente, e isso, de certa forma, me ajudou, porque hoje em dia eu sou capaz de absorver várias coisas, eu sou capaz de fazer várias coisas, mas ao mesmo tempo eu me pergunto se eu não tivesse, tipo, era melhor ter tido um pouco mais de calma durante a faculdade, assim. E eu diria, as pessoas ficam, mas porque na faculdade você tem que focar, e você tem que estudar, e você tem que ser o melhor, não sei o quê. Eu diria um pouco para as pessoas, pra Milena, tipo, tá bom, estude, faz do jeito que você faz, mas continua saindo com seus amigos, continua jogando jogo de tabuleiro, continua fazendo as coisas que você quer fazer. Não Vai liga curtindo pros seus outros que estão hobbies. falando qualquer coisa, entendeu? Então eu continuaria falando isso, porque era uma questão também na faculdade. Às vezes eu me sentia meio mal de estar me divertindo ao invés de estar estudando, tipo... A gente se cobra muito pra isso, né? tipo, Diva, por favor, vai se divertir, entendeu? E às vezes a gente deixa, tipo, pra quando a gente tá trabalhando pra realmente aproveitar os hobbies, né? Pois é, não. Tipo, balé. O balé você já fazia antes ou foi um negócio que começou mais Cara, eu recente? fazia muito pequena, mas era uma coisa que, assim, não seguiu comigo, porque cursinho, faculdade, tudo isso não seguiu comigo. E aí agora eu decidi voltar, porque realmente era uma coisa que eu gostava muito, muito mesmo. E exatamente o que você falou, eu acho que se eu fizesse balé na faculdade, eu mais faltaria do que ia por pura culpa, assim, de não deveria estar fazendo isso, deveria estar estudando. Eu fazia isso com a academia. Eu ficava, não, pô. Eu tava sempre pagando a academia lá em São Carlos e... E nunca ia. Eu entendo. Aí assim, eu tinha academia no prédio e eu ficava tipo, não, porque hoje eu tenho que estudar pra prova de cálculo. Não, porque hoje eu tenho que estudar pra prova de dinâmicas e estruturas aeroespaciais. Então, assim, tipo, era sempre alguma coisa, entendeu? Sempre tem algum outro compromisso. Sempre tem algum outro compromisso. E eu acho que... E aí eu com certeza falaria pra Milena, tipo, aproveite um pouco mais. Você tá aproveitando, não se sinta culpada por aproveitar. E pegue um pouco menos de coisa na faculdade. Você
Existe um limite e ele é menor do que o que você pensa. Eu acho que é muito isso. Mas eu falaria de novo, faça federal, assim, não Vai pra não cima. desista de fazer federal, vá pra cima, porque é um mundo fantástico. Abre muita porta, né, depois. Muda também muito abre muita porta, muda muito sua cabeça também, né? Então, assim, conheci muita gente diferente, muita gente de background muito diferente do meu. É um Só olha aqui, choque. tem 3 pessoas da minha turma, cada um de um estado. Cada um de um estado, caramba. Então, você é Ah, daqui de São Paulo mesmo ou eu não? nasci e cresci em Guarulhos. Ah, legal. Nossa, aqui do lado. Tava perto do aeroporto. Nossa, faz sentido. Nossa, cara, faz sentido. Acho que até comentei com a Giovana, tipo assim, o ruim de ter nascido perto do aeroporto, e do maior aeroporto da América Latina, Sim. é que eu via muita gente, tipo assim, sei lá, escuta um barulho de avião, vai, tipo, olha, sai pra ver, tipo, qual que é avião que é lá no curso. Uhum. Tinha um veterano meu que se olhava, vinha de longe e falava, pô, esse aqui é um A380, eu falava, pô, o cara tá reconhecendo dali, né? Pra mim era só ruído de fundo. Porque você viveu com isso, né? Passava ali, tipo, eu nem sabia que se tinha um avião, do que era, o que ele tava fazendo Nossa. ali. A Raquel do meu time é bem essa pessoa de reconhecer o avião de longe. Aham. Todos os dias ela entra no Flight Radar para ver quais voos vão sair daqui de São José. Ver o que tá tendo ali. Se tem algum avião especial, ela fica lá para assistir. Ela é bem desse tipo de pessoa. Eu acho muito fofo, adorei. Aham. Mas eu não era também esse tipo de pessoa na faculdade, assim. Eu não tinha essa capacidade, assim. Eu gostava muito, mas... Acho que nem antes eu era tanto assim, né? Tipo, eu escolhi engenharia, mas, tipo, escolhi aeronáutica, mas nunca fui, tipo, aquele cara super fissurado de conhecer a nem história eu. dos aviões. Né? Entendo. Eu também não. Eu gostava muito da engenharia, assim. Eu gostava muito. E uma verdade não é puxando o saco de onde eu trabalho hoje em dia, obviamente, né? Mas eu realmente acho que a gente que trabalha na Embraer faz uma engenharia muito de ponta. E uma engenharia muito complexa. E isso, pra mim, assim, desde que eu descobri... Eu também não conhecia a Embraer. Eu conheci a Embraer com um professor da faculdade que é ex-Embraer. Ele participou da certificação do KC. Que legal. E E ele era de qual área lá? ele era de estruturas. Ele ficava em GPX, ele era da aeronáutica. E aí com ele que eu aprendi o que era a Embraer, né? Sabe? Desculpa. Eu lembro que no meu ensino médio tinha um professor que falava muito da Embraer. Nossa, que legal. legal. E aí ele falava assim, pô, a gente tem uma indústria de produtos de ponta no Brasil, né? Nossa, E às vezes a gente esquece isso. não, com certeza, assim, a gente tem que com certeza valorizar isso, cara, não tem o que fazer. Eu só descobri na faculdade, mas quando eu descobri, eu fiquei tipo, meu Deus, que legal. Demorou um pouco pra eu entrar na Embraer, tentei algumas vezes, mas aqui estou. O importante é que deu certo no O final. importante é que deu certo. E a gente deu uma adiantada, né? Tipo assim, antes que porque por ter estudado em São Carlos, eu fiquei bem curioso, assim, tipo, como é que foi estar lá na SEA, assim, como é que é, tipo, depois de formada, já com alguns anos de experiência, você falar, tipo, com aquela galera jovem ali, toda motivada. Cara, é incrível, assim, porque a gente brinca que é o brilho nos olhos. A gente vê aquelas pessoas ali e fala, putz, cara, você tá no início. Eu passei por isso, eu estava aí, eu sei. Mas é um brilho nos olhos e uma sensação, assim, de tipo, cara, agora eu estou aqui falando para essas pessoas como alguém lá atrás falou para mim, para eu conseguir sonhar e estar aqui. Eu gosto muito de uma frase que, agora eu não vou lembrar exatamente quem falou, mas a gente só sonha aquilo que a gente conhece. Então, eu só pude sonhar com estar aqui hoje porque alguém me falou lá atrás. Então, no momento que eu entrei na SEA para palestrar sobre safety e trazer um caso, né, de acidente, eu fiz a palestra focada num acidente aéreo, num incidente aéreo, para ser justa. Então, assim, quando eu entrei naquela sala, era um pouco do tipo, estou falando para vocês sonharem com uma coisa hoje, que amanhã talvez mude a realidade de vocês. Óbvio que nada é certeza. Exatamente. Óbvio que nada é certeza. Nunca vai ser certeza alguma coisa. Mas que pelo menos vocês possam deitar na cabeça um travesseiro e saber que existe essa possibilidade. Que isso é possível. Principalmente quando você vai numa federal, principalmente quando você vai numa escola pública. Eu acho que principalmente isso é bem diferente, assim. É muito boa a sensação. Legal. E falando do incidente, né? De que incidente você falou?
Eu falei de um incidente da Embraer, da Air Astana, que por um erro de manutenção foi no E1, os cabos de atuador foram invertidos do aileron e os comandos do avião ficaram invertidos. Eu acho que eu já ouvi falar desse caso, mas... Então, quando o piloto tentava ir para a direita, o avião respondia completamente esquisito, porque é como se o da esquerda tivesse conectado na direita e o da direita na esquerda. Tipo, o de cima para baixo, não é da esquerda à direita, é ao invés de, quando ele comandava para o aileron subir, o aileron descia, Tá. e Então, aí isso gerava uma dinâmica horrível no avião. E ele teve que se adaptar em voo para... E aí você pensa o estresse, porque você pensa, não, porque o avião só vai para lá ou vai para cá, só tem que perceber que está invertido. Mas não funciona assim, porque a dinâmica do avião inteira muda, né? Então, foi um erro de manutenção, só tinha piloto e alguns engenheiros a bordo. E é muito difícil, porque você muda o fator de carga, você muda, tipo, tudo ali mudou, essa falha afetou tudo, né? E o copiloto começou a passar mal, porque você gera um upset muito grande, então o fator de carga muito grande, o piloto começou a passar mal, de verdade. Pelo menos estômago. Então, assim, ele não conseguia. Várias vezes, um dos engenheiros que estava lá, inclusive, se acidentou porque ele quebrou o tornozelo. Porque o avião fazia assim, e aí ele ia junto, pulava, tipo, ele saía do chão, e aí tropeçava e torcia o tornozelo. E aí a gente chama de incidente, porque no final todos sobreviveram, porque o piloto, ele era muito experiente, e ele percebeu que se ele fazia movimentos muito pequenos com a coluna, ele conseguia comandar o avião. Tá. Entendeu? Porque se ele fosse tudo... Ele teve que inverter um pouco a lógica. Ele teve que inverter a lógica, ele ia com comandos muito pequenos, e aí ele conseguiu pousar, mas o avião foi condenado, assim, todo mundo sobreviveu, e isso é o que a gente chama em safety de exceptional pilot skills, que é habilidades excepcionais do piloto. Ou seja, se ali não tivesse um piloto excepcional, possivelmente esse avião não teria sobrevivido. A gente projeta o avião inteiro para que isso não aconteça. Entendeu? E aí foi isso que eu fui apresentar para eles, né? Então eu apresentei e falei, a gente tem que tomar cuidado por isso. Uma das análises que a gente faz é a análise de manutenção, para ver se a manutenção tá clara para quem tá fazendo, se os procedimentos estão bem escritos, se o cabo ele é do tamanho correto para você conectar ele no local correto. Então tudo isso a gente leva em consideração na avaliação de safety. E aí eu fui apresentar isso para eles. Alguns alunos, depois da palestra, vieram me perguntar como é que faz para entrar nessa carreira. Pô, que legal. O pessoal do Aerodesign veio me perguntar sobre taxa de falha. Aí eu falei um pouco com o pessoal do Aerodesign. Então foi bem legal, assim. E nem sabia que o Aerodesign tinha tanta preocupação com taxa de falha, assim, mas de fato é um negócio... Pelo que eu entendi, é um requisito recente da... Que legal. Um requisito recente, a prática agora tem requisito de safety. Fala Admito que eu não entendi muito bem, assim, eu tava meio com pressa também, mas eu entendi, pelo que eu entendi deles foi isso. Pô, interessante. Mas foi muito legal, assim, foi muito divertido. Você fez parte do design? Do Aerodesign eu fiz um ano, foi meu ano de bicho. Boa. Tipo, lá o avião dos bichos, ele até tem um projeto separado, então acho que é bem legal pra... É a micro, né? Não, era o... Então, é que na época que eu fui, o Bravo, ele concorria na regular ainda, que podia ter duas equipes na regular. Legal. Aí fiquei um ano só, fiquei na parte de aerodinâmica lá. Mas aí eu fiz parte da comissão da SEA ao mesmo tempo. Que legal. Acho que todo mundo aqui, né? Você fez parte da comissão da SEA também, né? O Rafa também. Então... Que legal. Pois é, mas foi muito legal estar na SEA. Tem um copo que eu comprei lá até hoje. Ganhei uma plaquinha, assim, de palestrante. Que legal. Muito bonitinha. Depois eu tiro foto e te mando uma plaquinha. Esse é novo, né? Esse não tinha antes. Foi super legal, assim. E eu tenho um copo e eu tenho uma caneca da 10ª SEA. 2014, talvez, sei lá. 2014 eu tava ali na faculdade ainda. Nem eu. Sim.
Um amigo meu tinha ido e aí ele me deu de presente. Eu Uhum. tenho a caneca até hoje. Tá destruída a caneca, já caiu no chão 1 milhão de vezes, mas tá lá. Tem muita gente que vai de caravana pra São Carlos, né? Vai, O pessoal da vai. UNB ia bastante, né? Sim, tinha bastante gente que ia. É que eu, no final, por limitações financeiras mesmo, nunca consegui ir. Mas Porque você tinha muita atravessa vontade. o país, né? Mas eu tinha muita vontade, assim, de ir. E aí foi ótimo palestrar lá, indo, tipo... Uhum. nunca fui como aluna, mas, cara, tô aqui, sou palestrante, vou conversar com vocês. Achei o pessoal da UNB lá, falei isso mesmo, continuem, boa. Vai pra cima. Vai pra cima. E nesse incidente específico, tipo assim, qual que foi a ação posterior, assim? A ação... Como que a gente previne que isso aconteça de novo? Existe um monitor hoje em dia, quando o cara que faz a manutenção conecta os cabos, o avião automaticamente consegue ver se os cabos estão conectados na posição correta, né? Porque Então, é como se ele tivesse debatimento lá depois. como se fizesse isso. É que o E1, especificamente, ele não é full fly-by-wire, né? Então isso a gente tá falando de cabo mecânico, polia e cabo. Tá. Hoje em dia, nos aviões mais novos, que são full fly-by-wire, eles têm esse Aí seria um problema monitor de software, simples. né? Um monitor simples, assim. Então, é um problema muito, assim, muito mais improvável acontecer um problema do que quando a gente tá falando de polia e de cabo. Mas existe hoje em dia, o piloto vai lá, o cara da manutenção vai lá, coloca os cabos, e aí o avião checa sozinho se os cabos estão na posição correta. Isso é o que é esperado. E nesse incidente você já estava na Embraer ou tipo... Não. Mas um cara que trabalha comigo, que é o Cláudio, ele estava como... Ele foi um dos chamados para atender essa demanda, né? Porque o que acontece várias vezes nesses incidentes ou acidentes é que chamam alguém da tecnologia, a Embraer chama alguém da tecnologia, e esse engenheiro vai lá investigar, tá lá em contato, né? E aí o Cláudio foi um dos que foi lá investigar e falar. Eu não estava na Embraer ainda, esse incidente é mais antigo. Mas isso é muito legal, porque tipo assim, você não estava lá, mas te contaram o que aconteceu e como... Me contaram. Como evitar. Exatamente, me contaram tudo, assim. O Cláudio, ele atendia muitos desses incidentes, assim. Então, a gente nunca teve um acidente mesmo do E1 nem do E2, né? A gente teve um acidente do E1, mas não foi por problema da aeronave. Foi. Teve um recente também que não foi por problema da aeronave. Então, assim... A aeronave, inclusive, se comportou muito melhor do que eu imaginaria nesse cenário. Nossa, com certeza, assim. Acho que não há dúvidas. Mas a gente tem a gente estuda e cria relatórios para que pessoas que vêm depois não esqueçam que aquilo aconteceu e a gente possa, para os próximos aviões, isso ser melhorado. Pô, essa cultura de segurança é muito legal. Sim. E é o famoso não apontar culpados, né? Então, se você assiste o Lito lá, o Lito fala muito isso. Ele fala, em acidente aéreo não existem culpados. A gente não tá aqui para apontar culpado, a gente tá aqui para falar o que aconteceu. Pô, e isso, inclusive, é um negócio legal, né? Tipo assim, o Lito já foi na CEA, né? Já. E aí você compartilhou o palco com aquele... O mesmo lugar que ele, entendeu? Não, no dia que eu fui palestrar, um cara anterior era um comandante da Esquadrilha Aérea. Da Esquadrilha da Fumaça? Da Esquadrilha da Fumaça. Que legal. Eu fiquei em choque, eu falei, meu Deus, olha isso, eu tô dividindo palco com essa pessoa, sabe? Eu acho muito legal, assim, a CEA em si é muito legal para trazer mais a indústria com os alunos, sabe? É muito importante que isso aconteça. E eu gosto muito que tipo, é um negócio gerido por estudantes, assim, essencialmente, né? Isso. A gente tem o apoio dos professores, mas discussão de tema, quem entrou em contato comigo foi um aluno, em momento nenhum o contato com a CEA foi feito com algum professor. Todo o contato foi feito de aluno comigo, entendeu? Ele me mandou e-mail, ele marcou reunião, ele fez tudo, assim. Ele ajeitou pra mim como é que ia fazer, tudo. E então eu achei isso genial, porque organizou a visita. É muito difícil. Esse tipo de coisa não é fácil de fazer ainda, mas quando você é um estudante universitário, eu elogio isso pra todo mundo. Se você é capaz de gerir esse tipo de coisa, você já tá um passo muito maior à frente no mercado de trabalho do que quem não é capaz. Porque quando você é estagiário, quando você é início de carreira, você não pode ter vergonha. Tem que dar a cara a tapa. Você tem que estar lá, dar a cara a tapa, você vai fazer merda, você vai fazer pergunta idiota. Nossa, mas quantas vezes eu quebrei um modelo de mecânica de voo?
Agora eu quebro menos, assim, mas... Quantas vezes eu não integrei errado a árvore de falha? Uhum. Nossa, teve uma vez que eu tive que refazer. Ai, eu acho que se tem alguém no meu time ouvindo essa live, ninguém nem sabe disso. Fala pro Mas, Dag. mas teve uma vez que eu tive que integrar umas árvores de falha e eu não sei absolutamente como, mas eu consegui fazer de alguma forma. Todas as árvores de falha eram iguais. Todas eram diferentes, e aí eu apertei alguma coisa, e de Que aí repente todas todas eram a deram o mesmo mesma árvore de resultado. falha. Tipo, igual assim, Ctrl-C, Ctrl-V, Ctrl-C, Ctrl-V. Uhum. Isso em uma base de, sei lá, 300 árvores de falha. Aham. Esse dia eu quase chorei. Eu fiquei em casa quase chorando, falando, eu vou ser demitida! Meu Deus, eu acabei de entrar. Então assim, você faz merda, cara. Você faz merda, não adianta. Isso é um negócio que, tipo, até olhando pra trás na faculdade, né, tipo assim, não sei como que era lá em Brasília, mas tinha muito professor que falava assim, não, engenheiro não pode errar conta, senão vai cair, mas tipo, pô, você tá em 30 pessoas, você vai refazer, alguém vai avaliar. Quando você apresentar, vão te trucar, aí você vai ter que mostrar que o dado tá certo. Exatamente, assim, não adianta. Você não vai entrar e já vai aprovar um projeto, ninguém vai te deixar fazer isso. Você vai fazer a coisa. Você pode errar. Você vai errar, você vai consertar, você vai errar de novo. E é isso que vai acontecer. Até que uma hora você aprende e estabelece o processo. Uma hora você aprende, seus pares vão olhar e vão falar, putz, ela já consegue fazer as coisas sozinha, então agora a gente vai deixar. Mas até lá, você vai. Não precisa ter medo de errar, errar é parte do processo. Isso é um negócio que eu tenho tentado falar pra mim, eu falo até na terapia, tipo assim, pô, depois que eu entendi que tá tudo bem ser medíocre... Nossa, tipo obrigada. assim, Obrigada. não, Mas aí tipo, eu vou militar um pouco, desculpa a militância aí, né? Mas vou ter que militar, que muitas vezes não é dado a mulheres o direito de ser medíocre. sim. A barra é diferente. É mais fácil para um homem branco falar isso. Concordo, assim, a barra é diferente. Então, meu nível de mediocridade, que eu posso ser medíocre, é diferente do nível que você, com todo respeito. Não estou te chamando de medíocre, mas assim, é diferente porque eu acho que um homem, comparando duas pessoas que estão na faculdade, o homem ele tem muito mais direito de ser medíocre do que uma mulher. E eu vejo isso muito, muito com o caso recente lá do futebol. Nossa. Do cara que reclamou da árbitra. Pra mim... Foi num jogo de São Paulo ainda. Exatamente. Pra mim, aquilo é a certeza, assim, de que a mulher não pode ser medíocre em momento nenhum, não pode cometer nenhum erro, ou ela é julgada por ser mulher. Não, e o pessoal, e logo depois disso, sei lá, uma semana depois, teve um jogo do Palmeiras, que o Palmeiras iniciou os 2 tempos na bola, e o pessoal falou, tipo assim, pô, ninguém fala que, é porque foi um homem, né? Ninguém fala isso, ninguém abre a boca pra falar, entendeu? Foi um erro muito crasso, assim, tipo... Eu tenho sorte de estar num time que não há esse tipo de diferenciação, assim. E às vezes, tipo, já aconteceu incidentes de ser e os chefes defender muito bem as mulheres do time. Então, eu admito que eu tenho um certo tipo de sorte e vivo um pouco numa bolha em relação a isso. Mas eu não tenho medo de errar e eu não tenho medo de que eu não serei defendida caso alguém seja injusto comigo em relação a ser mulher, sabe? Então é muito bom ter esse ambiente de segurança, né? Sim. Eu achava que era mentira quando alguém me falava, tá tudo bem errar, ninguém vai te demitir por isso, não sei o quê. Eu achava que era mentira até passar isso na pele e falar, cara, errei, fiz pergunta idiota no meio de uma reunião inteira. E tá tudo bem. E ninguém brigou comigo. Não aconteceu nada. Sabe? Tipo, eu pedi desculpa, consertei meu erro e acabou. E segue o jogo, Segue a vida, sabe? E eu acho que isso é fantástico, assim, fantástico mesmo. É um negócio que precisa, né? Precisa com certeza. É muito legal. Bom, acho que tá tudo pronto agora. Tá louco. Então, montar os pratos Montar os pratinhos. E pra parte boa, né? O que você precisa de ajuda aí? Só montar o prato, mostrar pra câmera, Beleza. depois a gente... E aí a gente prova. Primeiro a sopinha de missô, né? Nossa, que prato bonitinho. O Rafa escolheu bem os pratos. Nossa, que lindo. Ó, pratinho. Tem peixinhos. Eu achei super bonitinho. É do Cone. Olha. Deixa eu botar o yakisoba num prato também. Tem uns conceitos japoneses legais aí dentro. Eu vi. Nossa, que legal. Achei muito legal. Agradeço pela refeição. Eu me senti... Eu tenho muito arrependimento de não ter trazido do Japão esse tipo de coisa, assim. Eu trouxe uma máscara de raposa que a gente usou lá no Ano Novo, que a gente passou o Ano Novo num templo
que a premissa era que o ano novo era o momento que as raposas saíam e se disfarçavam de humanos para ir ao Kitsune. templo. É Kitsune, não é? Isso. Elas se disfarçavam de humanos para ir ao templo. E aí Aham. os humanos usavam máscaras De de raposa. raposa. Que legal. E aí eu passei o ano novo com essa máscara de raposa, e Aí eu você tenho ela até trouxe, hoje. aham. É super legal. Mas eu queria ter trazido umas louças assim bonitas. Arrependimento. Quando eu for de novo, né? Sabe? Eu sei que quando eu for, eu vou trazer muita bugiganga, né? Ah, sim. Com Nossa, certeza. comprar muito action figure, comprar... Nossa, que legal. Ó, a gelatina Firmou? tá... Firmou. Nossa, que legal. Ai, o cheiro é muito bom. Bom, então vamos mostrar as fotos pra câmera e aí acho que a gente pode ir pra parte boa, né? Com Que é certeza. comer. Então, o yakisoba aqui, depois eu... Opa, acho que é nessa aqui, né? O yakisoba. Depois a gente vai botar as receitas no vídeo. Eu vou enviar uma versão sem os quedas da live depois. O miso e a gelatina de café. Então, é isso, Mi. Muito obrigado. Muito obrigada. Espero que goste da comida. Muito obrigado pela conversa. E obrigado a todo mundo que colou aí hoje. Nos vemos na próxima aí. Tchau, pessoal. Valeu!